Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Hora Azul Grená. Nós continuamos sem atividade desportiva. O Sport Clube União Torriense continua a aproveitar a sua Hora Azul Grená para levar aos torrienses aquilo que consideramos ser conteúdo de interesse. Hoje temos umas opções de convidados que são figuras nacionais que nos vêm falar naturalmente da forma como estão a viver este estado de emergência que está decretado até dia 17 de abril. Convidámos também aqui a doutora Marina Baginha, que é médica dentista, é responsável, ou uma das responsáveis pela Azote em Torres Vedras, que presta cuidados de saúde dentária a pessoas mais carenciadas. Bem-vinda, doutora, obrigado pela sua presença. Trazemos também à conversa André Sardé, que é músico, compositor, com 7 álbuns editados. Muito agradecemos a sua presença aqui neste programa. André, bem-vindo e obrigada. Olá, boa noite. Obrigado, Teresa. Trazemos também aqui André Novaes de Paula, a quem vamos colocar algumas questões deste desafio enorme que é virarmos e tirarmos o máximo potencial possível do marketing digital. André, muito obrigada por ter aceito este convite e de nos dispor do seu tempo. Trazemos também, aqui com muito gosto, também se disponibilizou para estar connosco, Sofia Novaes de Paula, famosa influencer do Diário do Batom, é lifestyle influencer e personal coach, e de todos quantos aqui estão, é aquela que mais tem familiarizadas estas formas novas de comunicação. Sofia, muito obrigada. Obrigada eu. Gostaria de começar por si, doutora Marina Baginha. A Azote tem como missão em Torres Vedras prestar gratuitamente os serviços de saúde oral de uma forma voluntária à população carenciada de Torres Vedras. A pergunta que lhe coloco, porque a Azote está atualmente em funções neste estado de emergência, mas queria que nos contasse como é que nasceu esta associação. Obrigada, Teresa, obrigada pelo convite. Esta associação, iniciámos a atividade em fevereiro de 2004, nasceu um grupo de amigos, entretanto, os sócios fundadores são menos, somos para aí uns 10, e mantemos atividade desde 2004 e foram-nos cedidas, iniciámos um processo muito complicado no início, precisávamos de instalações, precisávamos de doação de material, mas conseguimos reunir tudo, iniciámos funções em 2004 e, entretanto, fomos juntando voluntários para irem prestar serviços. Todos os serviços que são prestados na Azote são a população carenciada do Concelho de Torres, previamente triados por uma assistente social, por assistentes sociais que colaboram connosco. Todos trabalham de forma gratuita, todos trabalham de forma voluntária, por escalas. Depois o papel agora não sei se quer que especifique nesta altura. O nosso processo... Já lá vamos mais à frente, até porque a razão pela qual a convidámos é precisamente essa. Há pessoas que agora estão a tomar conhecimento da associação, mas era para desde já deixarmos claro que é uma associação que existe desde 2004, não é? E, portanto, já com uma larga história. Já vamos desenvolver essa história. 22 mil consultas feitas a 3.300 pacientes. É incrível. É incrível. É incrível. Eu agora ia até aqui ao André Sardé. André Sardé, boa noite, obrigada mais uma vez por estar aqui connosco. O André tem uma carreira sebejamente conhecida de toda a gente, editou o seu primeiro disco de imagens há 24 anos, também uma carreira longa. Desde então já editou mais 6 álbuns, deu centenas, se não milhares de concertos, muitos deles solidários, que eu sei e já testemunhei. E, portanto, a minha primeira pergunta para si é saber como é que, enquanto artista, o André Sardé está a viver estes dias de reclusão. Olá, muito boa noite a todos. De facto, são dias estranhos que vivemos, são dias de grande mudança, mas é ao mesmo tempo uma oportunidade que todos nós temos de nos reinventar, de nos redescobrir, e é isso um bocadinho que estou a fazer. Tenho feito alguns concertos a partir de casa. Felizmente têm aparecido algumas marcas que estão interessadas em apoiar os músicos e, portanto, estou com esses concertos, a fazer esses concertos diretamente para as páginas de algumas marcas nacionais. E isso é muito interessante, esta nova forma de o fazermos. Obrigou-me inclusivamente
a investir em material porque nunca tinha tido essa necessidade. E tenho mandado vir umas coisas pela internet para estar mais bem apetrechado, para que as pessoas me ouçam e vejam um bocadinho melhor. E de facto assisto a este momento com alguma preocupação. O meu setor foi um dos primeiros setores a parar e será um dos últimos a retomar, como é fácil de compreender. Mesmo que dentro de pouco tempo consigamos sair do estado de emergência, vamos obviamente continuar a ter medidas restritivas e que não beneficiam o aglomerado de pessoas e, portanto, os concertos, como são aglomerados de pessoas, é pouco viável continuar com os concertos, pelo menos durante este próximo verão. Portanto, eu acredito que a minha atividade só vai retomar mais ou menos daqui a um ano. Tenho muitos concertos cancelados e isso faz-me ter enormes preocupações, sobretudo com a minha equipa, porque é tradicionalmente uma atividade com muitos freelancers, músicos, técnicos, road managers, roadies, etc. É muita gente, é uma equipa muito grande, somos mais de 20 pessoas na estrada e de facto eu acho que se calhar os nomes mais conhecidos, os artistas que dão a cara, têm pelo menos, se calhar, recebido nos últimos anos cachês mais elevados, como é o meu caso, e portanto, obviamente que são momentos estranhos porque não se ganha dinheiro, mas eu conseguirei aguentar nos próximos tempos. Agora, tenho receio que, de facto, esta equipa que no fundo é a minha família na estrada também, é uma família de alguns músicos que estão comigo há mais de 10 anos, há técnicos que estão comigo desde o início da minha carreira e, portanto, sinto muitas preocupações por eles. Sei que, por exemplo, hoje o projeto que estava patrocinado pelo Ministério da Cultura caiu, que queria fazer com que 120 músicos recebessem o seu cachê. Eu também acho que, se calhar, a intenção foi ótima, acho que o Ministério da Cultura, e acho que quando estas iniciativas são levadas a cabo, acho que temos que as apoiar, mesmo que sejam, ou que não sejam perfeitas, ou que tenham algumas imperfeições. Acho que esta tinha a imperfeição de não salvaguardar estas pessoas, os músicos, os tais dos recibos verdes, e só beneficiar de facto as caras mais conhecidas. Eu, no meu caso, já tinha decidido que se fosse convidado, iria abdicar desses 8.000 euros e iria distribuir totalmente pela minha equipa, porque é a mesma coisa que ajudar os irmãos. De facto, são pessoas que estão comigo há muitos, muitos anos, independentemente de serem, não serem família, mas serem músicos, acabo por sentir que são irmãos, que são pessoas que dão o seu melhor sempre há muitos anos comigo e por isso iria e se houver outras medidas e eu for convidado, farei exatamente isso. Já tomei essa decisão. Até porque nós muito falamos dos artistas e dos músicos, mas há toda uma quantidade de pessoas que vivem da vossa atividade, não é? Que estão à volta da vossa atividade e que também dependam que a vossa atividade exista. Infelizmente isto é por tradição. Ainda ontem estive numa outra conferência onde estiveram 2 ex-secretários de Estado. E, de facto, isto é uma crítica transversal a todos os partidos que estiveram no governo nos últimos 40 anos. Este setor é um setor não regulamentado, é um setor onde não há... Para ser produtor de eventos, basta ir às finanças abrir atividade e depois há uma série de trafulhas que enganam tudo e todos e que abrem e fecham empresas e nada lhes acontece. Depois é efetivamente um setor que não tem sindicatos e organizações que protejam os direitos e os deveres de todos os freelancers, desde músicos a técnicos, etc. Não há tabelas de valores, não há um plano de segurança social. Ou seja, isto é uma atividade com características específicas, é de facto uma atividade
onde não é possível acabar com a precariedade, porque isto é um mal, ou é uma forma de fazer a nível mundial. Lá fora também se trabalha assim, desta forma. Se o recibo verde é verde ou azul, não interessa, mas são trabalhos temporários, de muito curta duração, onde as pessoas trabalham e recebem à peça. Trabalham um dia, recebem um dia. Trabalham uma semana, recebem uma semana. E, portanto, em Portugal, o que nós assistimos é que, infelizmente, estes técnicos, por terem uma atividade sazonal, muitas vezes abrem atividade em maio, passam os recibos todos que têm a passar e depois fecham a atividade porque não conseguem pagar a segurança social. E eu há muitos anos que defendo que todas as empresas que trabalham e que contratam um freelancer, em cima do valor que lhes pagam, deviam pagar a segurança social. Aquilo que se paga com um trabalhador fixo. Ou seja, eu contrato uma pessoa, pago-lhe 100 euros, teria que pagar 123,75, sendo que 23,75 era para a segurança social. Desta forma, hoje não teríamos o problema agudo que temos com todos estes freelancers. E, portanto, é uma oportunidade do setor perceber que tem mesmo que se organizar. Eu digo isto toda a gente, todos os dias, toda a gente com quem falo. Nós agora vamos ter muito tempo livre daqui para a frente, porque não vamos ter trabalho no próximo ano. Vamos aproveitar para nos organizarmos, vamos aproveitar para, de facto, organizar isto, para criar regras, sensibilizar os partidos políticos, porque, como está, não pode continuar. Nós percebemos no meio desta calamidade toda que há muita gente que está ainda fora do guarda-chuva que nos protege. Obrigada, André, já volto a si. Vou agora a outro André, o André Novaes de Paula. André Novaes de Paula, que é formado em Marketing e Publicidade pelo IAD, com uma especialização em Marketing, é responsável de Estratégia Criativa da Direct Media, uma agência de marketing relacional e digital. Ouvimos há pouco aqui o André Sardé a dizer que já esteve a fazer algum investimento precisamente para dar resposta pela via digital aos seus desafios. A primeira questão que lhe coloco já é saber quais são os grandes desafios que esta pandemia coloca a um especialista em marketing digital como o André. Olá, mais uma vez. É uma ótima pergunta e por acaso vou-lhe dizer que quem estará, todos os setores profissionais mais preparados para os desafios que estão a ser colocados neste momento é exatamente quem trabalha em digital e em marketing digital especificamente. Porque todas estas ferramentas que as pessoas agora tanto andam a falar de home office ou que estão a utilizar em teletrabalho, enfim, como nós aqui estamos a utilizar Skype, mas Zoom ou o Microsoft Meetings, ou enfim, ou Teams ou qualquer outra coisa, habitualmente nós já fazemos uso delas. Para além disso, utilizamos exatamente plataformas digitais para comunicar com os nossos clientes e com os clientes dos nossos clientes, no nosso caso que somos agência. Portanto, nessa linha, nós já estamos a fazer o que fazíamos. O que acontece agora é que haverá um shift maior, com maior interesse pelo digital, de outras empresas que talvez não estivessem tão, vamos dizer assim, sensibilizadas para estas questões. Portanto, até inclusivamente há pessoas desta área que têm agora pico de trabalho porque tiveram que remodelar o que os clientes faziam, ou os clientes de repente estão a pedir mais trabalho até do que estavam, e ao mesmo tempo depois há uns clientes que já habitualmente faziam campanhas, portanto é engraçado que se vê um pico de um lado daqueles que faziam menos e que veem que para fazer alguma coisa agora têm que recorrer a profissionais de marketing digital, e depois pelo outro lado aquelas empresas que já estavam e que já trabalhavam mais digital, o que estão a fazer é, até haver uma melhor definição do mercado, estão a retirar um pouco de investimento, a não ser aqueles que têm venda de bens essenciais, essenciais e não só. Essenciais e não só, de e-commerce, aí sim, por exemplo, o André deu um ótimo exemplo, que enfim, que agora comprou equipamento para poder fazer as suas transmissões, portanto está a ter comprado câmara de vídeo, microfone, luzes, que é o tipo de equipamento que há muitos outros criadores de conteúdos, por exemplo, como é o caso da Sofia, que é a minha irmã, por coincidência, que também acabam por adquirir nesta altura. Portanto, as coisas para a nossa área específica não pararam propriamente. Houve um shift, mas continuam. Certo. É precisamente a sensibilidade que também temos, que é
uma das áreas mais ativas neste momento da pandemia. Muito bem. Sofia Novaes de Paula, o seu irmão já teve a oportunidade de dizer que é irmã, não é? Por algum motivo tem o mesmo sobrenome. A Sofia é lifestyle... Normalmente acham que nós somos casados. Nós vamos a reuniões juntos e acham que nós somos casados um com o outro. E nós não. A Sofia Novaes de Paula é lifestyle influencer, personal coach. É uma influencer que eu tenho o gosto de seguir nas redes sociais, além de ser naturalmente irmã do André. É também formada em marketing e publicidade pelo IAD, é a diretora de marketing da Direct Media, é professora no IPAM e uma das mais conhecidas bloggers do país, do famoso Diário de um Batom, não é? Vamos começar pelo início, Sofia. De que forma esta pandemia afetou a sua atividade profissional enquanto influencer e personal coach? Bem, personal coach eu não estou neste momento ativa e já não estava, tinha feito uma paragem nas consultas, faço muito direcionado os meus conteúdos para essa área, de ensinar as pessoas a acalmarem-se, a ter uma perspectiva diferente da vida, a mudar a forma de pensar em relação à vida em geral. Dessa forma não me afetou, tive que aprender a lidar com uma pandemia, que era algo que para ninguém sabia lidar, não é? Então, os primeiros dias eu entrei literalmente em pânico, acho que como toda a gente, foi do género, passámos do 8 ao 80, estávamos super descontraídos, isto não se passa nada cá, para de repente ser o horror dos horrores, irmos todos para casa, pensar, meu Deus, e agora? Vamos todos morrer, não vamos? E a família? Então eu tive aqui uns 3 dias em ermita, a sofrer, sem perceber nada, e pronto, e houve um dia que eu pensei, ok, como é que eu vou organizar aqui a minha vida, a minha cabeça, como é que eu vou lidar com isto? Na verdade é aquilo que eu ensino as pessoas a fazer, então eu tive que pensar, como é que eu vou lidar com isto? Então reorganizei a minha mente para tentar ver isto de uma forma positiva, tirar frutos psicológicos e emocionais de toda esta situação e passar e transmiti-los para os meus seguidores. Essa foi a área do personal coach. Em relação à minha área de lifestyle, pronto, tive contratos que foram todos cancelados, porque na altura ficou-se muito sensível sem perceber se era uma boa altura para se vender, para se falar de determinado produto. Muitas campanhas foram canceladas, passatempos, existe na primeira semana. Na segunda semana começou uma ou outra marca a aparecer, a dizer, olha, queres receber as novas coleções? Nós continuamos a vender online. E eu disse que sim. Então, o carteiro, aliás, passou de não entregar praticamente nada na minha casa para não sair cá de casa. Todos os dias vai fazer entregas novas, ou de novas roupas, ou de queijos para fazer passatempos. E pronto, e em relação às minhas redes sociais, tem sido divertido. Entretanto, eu acho que nada acontece por acaso na vida. E eu já pedi a Deus para não pôr ninguém a inventar mais redes sociais, que eu já não aguento mais. Eu já estou com 5 redes sociais ativas e isto sim é uma pandemia na minha vida, porque a pessoa tem que criar conteúdo para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, para o People, para o TikTok, que agora é a loucura das loucuras. E então eu estou exausta, passo o meu dia exausta, a ser criativamente é muito complicado, é difícil. Mas é super divertido e tenho tirado bom proveito disso para perceber quais são os meus limites como pessoa, que eu acho que é aquilo que nós todos estamos a fazer, quais é que são os nossos limites como seres humanos, qual é que é a verdadeira missão da nossa vida, o nosso propósito nestas alturas, que é nestas alturas que nós percebemos o que é que estamos cá a fazer e o que é que nós representamos, não é? Se somos uma formiga, ou se somos o rato, ou se somos o leão, ou se somos o corajoso. E pronto, e eu tenho estado um bocadinho a aprender, acho que todos, a aprender a lidar com essas realidades. Entretanto, ontem decidi criar um e-mail para todas as marcas com que trabalho, a abrir a possibilidade de estar ativa e dizer, eu estou interessada a continuar a trabalhar convosco, mantenho-me ativa e eu acho que a economia vai ter que continuar a bombar, quer se queira, quer não, vamos ter que continuar a todos a mexer, para não cair depois noutra desgraça a seguir, não é? Pelo menos naquilo que nos for possível, não é, Sofia? Sim. E também alguma coisa tem que fazer com as suas insónias, não é? Eu acho que as insónias, eu vou ser sincera aqui, eu acho que as minhas insónias deve-se porque eu nunca liguei ao Netflix, até ao dia que decidi, nesta pandemia, bem, vou ver uma sériezinha.
Então, das sériezinhas, fiquei completamente viciada em tudo que era séries. Então já estou a ver 4 séries ao mesmo tempo, já nem aguento mais, já nem sei que personagem é quem e que série é que eu estou a ver. E então deito-me às 3 da manhã, mas quero continuar a acordar às 9. Então as insónias devem sair, eu estou toda baralhada. Eu digo isto porque quando faço uma publicação eu também estou acordada, Sofia. Mas é incrível, mas sabes que é incrível eu fazer uma publicação às 3 da manhã no Facebook e eu ter milhares de comentários, mais comentários essa hora do que durante o dia. De pessoas que estão com insónias. Eu acredito. Obrigada, Sofia. Já volto a si. Doutora Marina Baginha, há pouco falou da quantidade de consultas que já deram até esta data, de quantas pessoas já atenderam. A questão que lhe coloco agora é quantos médicos dentistas têm nos vossos quadros, como é que funcionam numa situação normal fora da pandemia e a forma como se adaptaram agora para esta organização e esta resposta que estão a dar. Ok, muito bem, Teresa. De forma normal funcionamos escalando, cada médico vai um dia, apresenta, nós temos uma funcionária que é espetacular, que é a Dona Lourdes, que é a nossa máquina e que coordena cada colega, qual é o dia que tem disponível e ela faz um calendário, faz uma escala e vamos lá e trabalhamos. Isto em circunstâncias normais, conversas normais. Neste momento, tivemos que alterar toda a nossa dinâmica, porque nós somos profissionais de risco em primeira, estamos na linha da frente, aerossóis, e como tal tivemos que estamos a trabalhar de segunda a domingo, por atendimento telefónico, as pessoas ligam para a Azota, um de nós está sempre escalado a atender e, no caso de ser necessário medicar, faz prescrição médica, segue para o paciente via SMS, não tem que haver contacto direto com o paciente, e depois priorizamos tudo o que é urgente mesmo e que tem que ser visto, em que temos 2 dias por semana de atendimento presencial, com, claro, as devidas proteções e todas as EPIs que precisamos, porque é complicado, e tentamos atender, infelizmente, nesta altura, o menos possível de pacientes para tentar minimizar os riscos que existem, que na nossa área são muito grandes. Não deixando, no entanto, qualquer paciente que tem uma urgência, que tem mesmo que ser presencial, temos 2 dias de semana com uma equipe de 3 a funcionar, devidamente protegidos, e a atender esses pacientes. Doutora, para que as pessoas possam saber, diga só para quem ainda não sabe, onde é que é o espaço físico da Azote. Ok, a Azote, é assim, eu peço às pessoas que depois virem este programa que não se dirijam à Azote. O objetivo é não acumular, não ver aglomerados de pessoas à porta da Azote, porque acontece. Portanto, terão que contactar a Azote via telefone. A Azote tem uma página do Facebook, tem uma página no Instagram também, vamos tentando atualizar. Tem um número de telefone, não sei se é pertinente deixar aqui ou não, como a Teresa achar. Nós passamos em rodapé, diga, por favor. Ok, é o 261 Sim. 320 746. 746, muito bem. Qualquer paciente do Conselho de Torres, porque assim foi decretado pela Câmara Municipal e pela Proteção Civil que todas as clínicas do Conselho de Torres têm que estar encerradas, clínicas de medicina sanitária. Como tal, a Câmara e a Proteção Civil recorreram à Azote para oferecermos este serviço. Portanto, o que eu peço aos utentes, seja de que colega for, porque todo o Conselho, nós conhecemos quase todos os colegas que trabalham por aqui, mas liguem para o número, serão atendidos por um colega, será feita a triagem do quão urgente é serem atendidos e se necessitam ou não de prescrição médica e serão encaminhados. Não devem dirigir-se às instalações, mas as instalações, eu posso dizer, ficam. Nós inicialmente estávamos num espaço que toda a gente aqui conhece, que era ali na Jardim da Graça, naquele edifício Art Deco que está ali por trás. Já não é por trás da Escola Henriques Nogueira, quem é do Conselho sabe, é uma ruazinha estreitinha que está ali, mas é assim, o site da Azote tem a morada, e quando as pessoas telefonam,
No caso de ter que ser feito uma presencial, nós indicamos e ajudamos as pessoas, porque há pessoas que são fora de Torres Vedras, não conhecem bem, portanto, é tranquilo. O que eu peço é que não se dirijam à Azote na expectativa de uma consulta assim, porque não pode ser. Tem que ser tudo agendado, tem que ser tudo programado, tem que ser tudo muito bem organizado. Também tivemos que ajustar tudo e neste momento estamos a funcionar de uma maneira que também não... estamos oleados, estamos a funcionar bem, mas tivemos que realmente também fazer um reajuste muito grande. E pronto, basicamente o que eu peço é informação sim, podem contactar sempre que for preciso, mas sempre passando pelo telefonema primeiro para o colega que está escalado, sendo que a pessoa que atende o telefone é sempre um médico dentista. Nós encaminhamos chamadas todos os dias para um colega diferente. Ok. Já volto a si, doutora. Obrigada pela sua resposta. André Sárdia, queria agora voltar aqui à conversa consigo. Diga-me uma coisa, um autor e compositor, não é? Músico como é o André, nesta fase de quarentena tem acontecido ter inspiração para novas músicas? Teresa, para lhe dizer a verdade, não estou numa fase em que esteja a criar muito. Isto tem fases, até porque recentemente acabei a composição do álbum que vou editar no final deste ano, que irá comemorar os meus 25 anos de carreira, em que eu tenho quase 25 músicas compostas e só vou aproveitar umas 10 ou 11, ainda estou a escolher. E, portanto, tive aqui uma fase bastante criativa e agora não estou muito para aí virado, estou virado para outras coisas. Inclusivamente, nos últimos dias estive a gravar aqui em casa algumas imagens para o teledisco, que estava previsto ser gravado fora de portas e que teve que ser alterado a sua forma de ser editado e ser realizado. E, entretanto, os meus músicos também gravaram as suas partes, os seus instrumentos, gravaram-se a si próprios nas suas próprias casas e, portanto, vai ficar marcado o lançamento desta música com a fase em que estamos e que estamos a viver e que nos, de alguma forma, circunstancia a nossa atividade e, portanto, vai acabar por ser, se calhar, interessante daqui a uns anos eu ver esse teledisco e lembrar-me de que momento estávamos a passar todos e o que motivou esta opção de fazer um videoclipe em que assumidamente nos gravámos com os telemóveis, só que hoje os telemóveis felizmente já gravam em 4K e com enorme definição e boa qualidade e portanto assumimos essa opção de gravar um teledisco. Eu hei de lançar essa música dentro de pouco tempo. Eu acho que a grande febre das redes sociais já passou um bocadinho, já estamos, acho que na primeira semana houve um pico, toda a gente estava agarrada aos telefones, toda a gente ao WhatsApp a reencaminhar vídeos, toda a gente agarrada ao Instagram. O meu Instagram cresceu imenso na primeira semana. Entretanto, parece-me que as pessoas ficaram um bocadinho cansadas, eu próprio estou um bocadinho cansado de passar tanto tempo agarrado aos telemóveis, ao telemóvel. Eu acho que até acaba por ser muito mais interessante fazermos outras coisas. E esse disconnect que estou a fazer acaba por ser interessante porque estou a fazer outras coisas, como ler livros que estavam por ler há algum tempo, ver filmes que estavam guardados do tempo dos DVDs, ouvir alguns concertos que estavam ainda dentro dos DVDs e que estavam ainda selados, que eu tinha comprado há uns anos e que nunca os tinha visto, porque a azáfama do dia-a-dia acaba por nos tirar algum tempo para isso. E agora temos uma coisa que não tínhamos há muito tempo, que é tempo. É tempo. Tempo. E o tempo acaba por... eu lembro-me quando era miúdo... tinha tempo, as coisas tinham os seus timings, demorávamos tempo a chegar ao local das férias, depois estávamos lá bastante tempo e era tudo feito de outra forma. E de repente, hoje em dia, vamos ao Algarve e vimos no mesmo dia, e vamos para o Norte e vimos no mesmo dia, e vimos dormir a casa, e deixámos de valorizar algumas coisas que o tempo e a paz e a tranquilidade
nos permitem e também ao mesmo tempo nos permitem refletir e observar com outra atenção. E é um bocadinho essa fase em que eu estou, não tão de composição, mas mais de observação, e que provavelmente daqui a uns tempos dará frutos. Muito bem, eu acho que estamos todos a reinventar-nos. André, há pouco falou da questão dos concertos, que muito provavelmente só daqui por um ano, eu fiquei com esta ideia que disse isto, é que voltariam a retomar a vossa atividade em pleno. A questão era perguntar-lhe precisamente isso. Não é só quando for decretada uma vida normal, ou seja, assim que passa o estado de emergência e que gradualmente voltemos às nossas atividades. A pergunta que lhe colocava agora era perguntar se acha que vai ser difícil restabelecer esta confiança nas pessoas no que diz respeito à sua proximidade social, que é uma coisa que acontece muito nos concertos, não é? Sim, eu acho que nós temos que começar a ter uma noção. A tal imunidade de grupo que tanto se fala é um objetivo que a médio e curto prazo nós vamos ter que atingir. Isso obviamente que assusta muitas pessoas, porque para se conseguir criar essa imunidade de grupo é sinal que muitas pessoas vão ficar infectadas. Claro. E certamente muitas pessoas não vão resistir à doença, que sabemos que é cruel. E portanto há que criar medidas para proteger os mais fracos, para proteger aqueles que estão nos grupos de risco. Nos grupos de risco. E efetivamente a vida vai ter que continuar, porque as consequências de não continuarmos a viver e a exercer as nossas atividades é imenso. Obviamente que na minha atividade é uma imprudência se juntarmos pessoas, 5 mil, 10 mil, 2 mil, o que for. Há recintos que têm quase 30 mil pessoas de lotação, e não estou a falar em grandes festivais, estou a falar em concertos, em feiras, onde sim, todos nós vamos tocar, e muitas vezes tem essas lotações. E, portanto, é imprudente estarmos, se calhar, a realizar essas atividades. Obviamente que não sabemos o que é que os próximos meses nos vão trazer, mas parece pouco credível que se vai encontrar ou uma cura ou uma vacina nos próximos meses. Todos os cientistas o dizem. E, portanto, não me parece que antes daqui a um ano, em menos de 12 meses, eu acho que não será possível retomarmos a nossa atividade, a não ser que o façamos em recintos com muito pouca lotação, respeitando as distâncias de segurança, mas isso faz com que os concertos vão ser menos frios, vão ser menos emotivos, porque não vamos sentir aquele calor humano, vai haver sempre aquele desconforto, aquela frieza de estarmos a viver um momento em que, não sei se vocês já saíram à rua, mas quando saímos olhamos para a pessoa de lado, muitas vezes aquelas pessoas que habitualmente cumprimentávamos, abraçávamos ou beijávamos, hoje mantemos aquela distância e o nosso olhar vai direito a essa pessoa, e nós, ao mesmo tempo que estamos a pensar, será que este está infectado? Deixa-me cá manter a distância. E, portanto, eu temo que esse ambiente vá para os concertos, que não será, obviamente, muito simpático ter uma plateia onde se está a viver essa desconfiança. E, por outro lado, é inviável, em termos financeiros, abrir uma bilheteira de um teatro que habitualmente tinha 700, 800 lugares, onde podem estar 200 pessoas ou 300. Isso é inviável também em termos financeiros. Eu acho que as câmaras municipais têm aqui um papel muito importante e hoje foi aprovada uma lei, uma regulamentação que faz com que as câmaras que cancelaram concertos têm que pagar, e os adiaram também têm que pagar uma percentagem, porque é de facto muito importante que nós tenhamos a capacidade de distribuir dinheiro pelas tais pessoas que eu já disse há bocado que estão connosco, por uma questão de sobrevivência. Eu tive em março, abril e maio, tive 8 concertos cancelados, mas já me estão a cancelar em junho e julho. E não há nenhum motivo, nem legal nem outro, até não quer dizer que quando lá chegarmos não haja uma justificação
médica para o fazermos. Mas neste momento não há nenhuma justificação para se cancelar um concerto a meio de julho. Eu acho que há aqui também algum aproveitamento e de facto esta lei faz com que de facto as câmaras têm esta obrigação. Se assumiram os compromissos, vão ter que levar os compromissos para a frente, mesmo que os concertos tenham que ser adiados. E felizmente eu acho que isto pode ser a salvação do setor e espero que seja mesmo. Aliás, há um apelo grande do vosso setor que diz não cancela não é? Precisamente para apelar ao bom senso das pessoas e que seguramente um dia existirão novamente concertos e, portanto, é uma questão de tempo. André, agora outro André, o André Novaes de Paulo. André, falando sempre de tempo, não é? Deduzo que a sua noção de tempo seja diferente do André que ouvimos agora, porque os dois têm profissões muito diferentes. O André é formador no ateliê digital da Google, dá aulas também no IPAM e na Escola de Estudos Avançados da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e na Lisbon Digital School, não é? Acho que não me enganei, pois não? Não. Acho que disse tudo. Dou em mais alguns sítios, mas esses são alguns deles. André, a questão que lhe coloco é que o tempo, no seu caso, deve ter uma dimensão diferente. No entanto, a minha pergunta é se lhe tem sido possível reinventar o ensino à distância nestas suas múltiplas atividades ou se não vê a hora de voltar às aulas presenciais. De que forma lhe vão as coisas agora, neste momento, na sua cabeça? Então, sobre ensino, eu já sou um dos professores que dá na pós-graduação de marketing digital do IPAM em regime de e-learning. Eu já sou um dos professores dessa pós-graduação, que existe em regime presencial e em regime de e-learning. Portanto, o IPAM já tinha uma plataforma, que neste caso é o Blackboard, que utilizava exatamente para esses cursos que tinha em regime de e-learning. E teve uma facilidade maior e maior flexibilidade em converter ou em adaptar todos os cursos que eram presenciais, não é? As várias licenciaturas, os mestrados, as pós-graduações, para utilizar essa mesma plataforma. Obviamente não é a mesma coisa de uma aula presencial, mas houve uma adaptação nesse sentido e foram escrupulosamente seguidos os horários que estavam previstos para as aulas presenciais. Portanto, foi a forma como o IPAM, nas aulas que eram presenciais, teve de conseguir manter toda a atividade, que é muito importante, não é? Os alunos estão a estudar, resolveram fazer esse investimento na sua vida, na sua carreira, não é? Sejam os que saíram do liceu e que estão em licenciatura, sejam os outros que já estão a trabalhar e que quiseram fazer as pós-graduações. E realmente foi um esforço grande, porque mesmo eu que já tinha as aulas preparadas para presencial e que já estou habituado a dar de e-learning, sendo o mesmo módulo, eles são dados de maneira diferente, obviamente. E tive que estar a adaptar grande parte dos conteúdos para dar as aulas que o IPAM decidiu, as presenciais, que fossem síncronas. Portanto, eram dadas ao vivo, tal como nós estamos a falar aqui. Tive inclusivamente a desenvolver mais conteúdos, a gravar conteúdos. Vou dizer que foi bastante desafiante conseguir, num curto espaço de tempo, porque eu entrava na semana a seguir, o IPAM fechou na sexta-feira, numa sexta-feira, e eu na quinta-feira seguinte começava logo a dar aulas. Para além disso, as aulas, eu estava a dar o meu período da época também da minha cadeira que eu dou na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a 3 cursos, a 2 mestrados e um MBA, aliás, a um mestrado e a 2 MBAs, e tive que adaptar também todo o material que eu tinha para essa cadeira de marketing digital. E inclusivamente até criei um grupo de Facebook onde tenho vindo a partilhar, estive a gravar muitas aulas, que depois essas não foram síncronas, mas estive a gravar muitas aulas, a disponibilizar bastante conteúdo, a colocá-los no YouTube para depois terem acesso, enfim, as aulas depois no Drive, e nesse aspecto foi muito desafiante. O que eu posso dizer é que agora há muitas pessoas que perceberam, porque não tiveram outro remédio, não é? Que se queriam aprender,
tinham que utilizar um tipo de regime de learning, fosse síncrono ou assíncrono, que existe as duas possibilidades, ou mistos, e também ficaram mais despertas agora para perceber, vai ver, eu não preciso de estar em presencial em todas as situações. Há cursos em que eu vou favorecer a parte presencial, que acho que é muito importante estar lá, e depois talvez haja aqui um leque de cursos, seja qual for os critérios que define querer ir a um ou outro, em que eu poderei fazer em regime online. Para além disso, claro que todos os players do mercado que dão formação e que dão aulas tiveram que se movimentar muito rapidamente para manter todos em atividade, todos os alunos que estavam a ter aulas em atividade. E isso deve ter sido desafiante, imagino, tal como foi do nosso lado, nas que eu estou envolvido, deverá ter sido desafiante para os outros. E de repente no mercado surgiu agora uma grande oferta, que vamos perceber que em grande parte é transformar o que eles já tinham em online, para as pessoas poderem continuar a ter formação. Vamos ver agora como é que isto depois ocorre no futuro. E o que é que o mercado está a destabilizar, não é? Estas aulas foram mais do que tudo passar do presencial para o online, não são propriamente aulas que foram pensadas para ser online do zero. Imagino que isso vai abrir também o mercado para esse e-learning mais estruturado, vamos assim dizer. E em relação à última parte da pergunta, sim, eu estou desejoso de poder voltar a dar aulas cara a cara, que prefiro claramente, não é? Isto é ótimo, ótimas estas plataformas, nós podemos estar aqui a fazer esta fantástica entrevista com vocês, mas se pudermos estar todos juntos, claro que é muito melhor, não é? A interação que nós conseguimos ter com os alunos é completamente diferente. Aliás, eu acabei de dar uma turma que completamente online, que era presencial, que dei as aulas todas agora e terminei já online, que era presencial, e já combinei com eles que no fim temos que ir todos jantar, que é para nos podermos, ou almoçar, ou ao brunch, ou então o que for, para nos podermos conhecer, porque faz-me imensa falta a relação que se consegue criar com os alunos, porque quando nós damos o e-learning, nós estamos a dar a pessoas que, ok, alguns poderão estar em Lisboa, que no meu caso dou aulas no IPAM de Lisboa, mas a maior parte está afastado de Lisboa, inclusivamente noutros países. Mas agora, no presencial, as pessoas estão à volta de Lisboa, não é? Quer dizer, não há razão para não nos encontrarmos. Portanto, já lancei o desafio quando isto tudo passar e nos pudermos, e depois até vamos aos concertos do André, vai ver, juntamos-nos todos, vamos jantar e a seguir vamos a um concerto, que é para poder celebrar. Um jogo do Torriense do Manuel Marques. Então, vamos lá todos também, pronto, agora no final temos que extravasar, não é? Eu já li algumas coisas no fim da gripe espanhola, que houve assim também algumas coisas que aconteceram a seguir em exagero. Portanto, imagino que nós também vamos ter o nosso período de exagero a seguir quando nos sentimos seguros, não é? André, eu acho que especialistas da dimensão do André em marketing digital saíram na frente, não é? Nesta, vamos lhe chamar uma corrida, que não é corrida nenhuma, mas que acaba por ser uma corrida contra o tempo até das empresas. Não tenho nenhuma dúvida que as pessoas que são especialistas em marketing digital que estão um passo à frente. E o André, para além de ser uma sumidade em marketing digital, é também um especialista em email marketing, não é? Que é uma forma de comunicação que as empresas têm, uma ferramenta de comunicação que as empresas têm disponível para comunicar com os seus clientes. A minha pergunta é se vê o email marketing agora com a sua utilidade reforçada derivada da pandemia do Covid-19. Sem dúvida nenhuma, email marketing é uma fantástica ferramenta de comunicação, porque nos permite chegar diretamente pessoa a pessoa. Nós sabemos exatamente quem é a pessoa para quem nós estamos a comunicar, ao contrário da rede social, que nós temos a nossa comunidade, mas ainda para mais com a maior parte das plataformas limitam o alcance. Nós estamos a publicar na nossa página de Facebook, por exemplo, e nós sabemos exatamente quais foram as pessoas que viram. No email marketing nós temos uma base de dados, tudo com consentimento, atenção, tudo dentro da proteção de dados, e conseguimos fazer chegar conteúdos relevantes a pessoas que procuram esse tipo de conteúdos. Pelo menos é assim que dizem as boas práticas que se deve fazer. Será assim na prática em relação a muitos? Infelizmente não, mas a bastantes, graças a Deus, sim. E o que acontece é que há muitas empresas que agora queriam usar email marketing, mas foram apanhadas um pouco na curva,
porque se não estiveram a fazer uma boa angariação de base de dados até agora, e se não era uma ferramenta que utilizavam normalmente, ou pelo menos com alguma frequência, é muito difícil de ativar de um dia para o outro, porque se não temos bases de dados, é como tentar fazer omeletes sem ovos, não é? Não temos bases de dados, não conseguimos chegar a ninguém. Ou mesmo que tivéssemos a base de dados, porque tínhamos clientes, temos a base de dados, mas não estávamos a utilizá-la, não é frequentemente ou com alguma frequência, utilizando email marketing, o que acontece é que as pessoas não estão habituadas a receber por esse canal de comunicação. E também os resultados não vão aparecer de um dia para o outro e não vão ser fantásticos, não é? Já para não dizer que muitas vezes pode ser, enfim, não seria a primeira opção e ficará um pouco em cima do joelho. Mas não há dúvida que, em termos de comunicação, neste momento, sabendo que é importantíssimo nós pensarmos em toda a questão da relevância do conteúdo, o conteúdo tem que criar valor, enfim, o que é que nós vamos fazer chegar às pessoas, mas é uma ótima ferramenta de comunicação e em termos de resultados, com uma boa lista ativa, não há nada que chegue sequer perto. Portanto, recomendo vivamente, para quem não está a fazer email marketing na sua empresa, que comece a olhar para essa possibilidade muito seriamente. Muito bem, André. Também é uma oportunidade que as empresas têm de reforçar aqui a ligação aos seus clientes como outra via, não é? Sem dúvida nenhuma. É importantíssimo neste momento, fica a mensagem, continuar a comunicar. Nem todas poderão continuar a tentar vender, porque depende do produto que nós temos. Tem que se ajustar o tom, claro que se tem que ajustar o tom, porque temos que ser sensíveis ao tempo que todo estamos a viver, e há pessoas que não estão a passar dificuldades, mas há pessoas que já estão a ver, que mesmo que não seja o dia de hoje, mas já estão a ver que o dia da manhã vai ser muito complicado. Portanto, obviamente, nós temos que fazer essa análise de sentimento e ajustar o tom. Mas comunicar é importantíssimo, manter a comunicação com o cliente. Obrigada, André. Passamos aqui com a Sofia, que eu fiquei com a sensação que foi um sim, não é? Quando se riu a dizer que vinha o Manuel Marques, foi um sim, não foi, Sofia? A ver um jogo de futebol. Sim, eu estava a dizer que o André Sardé tem que abrir o jogo a cantar e nós vamos estar lá todos a celebrar com os alunos do André e com as minhas seguidoras também. Eu ia já lançar-lhe o rap de se tornar aqui uma espécie de madrinha da equipa sénior feminina de futebol. Eu joguei futebol na altura do liceu. Eu vi aqui as perguntas que tinha de desporto e eu joguei futebol. Era a Sofia da Bola no liceu. Tinha jeito. Olha, quando abrir aqui as nossas... Estava a falhar agora aqui o nome. Quando nós abrimos captações, peço desculpa, quando abrirem as captações, eu aviso a Sofia, está bem? Está bem. Ver se é ou não admitida. Está bem. Sofia, a Sofia é reconhecidamente uma influencer de moda, não é? Mesmo em casa tem mantido isso nas suas redes sociais, que eu tenho visto, não é? Tem sido mais desafiante, mais divertido, ou ambos? É diferente, nós estamos com ritmos de vida diferentes, não é? Porque sim. Eu lembro de há muitos anos ter lido uma entrevista de uma rapariga que começou a trabalhar em casa e ela disse que no princípio achou que ia ser genial e que ia ter imenso tempo de sobra. E de repente, nos primeiros meses, ela percebeu que não tinha feito praticamente nada porque ela não se conseguia organizar tão facilmente porque as prioridades que nos dávamos nas rotinas de casa eram diferentes daquela de nós sairmos para o trabalho. São ritmos diferentes e isso aconteceu-me nas primeiras semanas de estar em casa. Foi de repente, eu não estava a perceber como é que a gestão do meu tempo estava a ser feito, a nível criativo também, a nível, todo a noção daquilo que eu estava a criar. E depois foi aquilo que eu disse, nas primeiras semana e segunda semana é um tema muito sensível, porque só se ouvia falar disso, não é? Só se falava do Covid, quantos infectados, quantos doentes, quantos morreram. Itália estava na altura na berra, toda a pandemia na Itália estava num estado exagerado, por isso nós, influenciadores, ficámos muito naquela, o que é que fazemos? Podemos falar de coisas normais e fúteis, não é fúteis, mas coisas do dia-a-dia, normais. Podemos transformar isto de canais de entretenimento ou vamos estar a ferir suscetibilidades de pessoas que estão assustadas, estão com medo e claro que eu já fui super criticada por vídeos que eu faço de maquilhagem, pessoas dizerem isto não é hora de falarmos sobre esses temas. E como em tudo na vida, nós temos que assumir aquilo que é a nossa posição.
Nós todos temos uma posição, seja por um clube de futebol, ou seja por uma religião, ou seja pela política. E eu assumi uma posição de entretenimento. A minha missão neste momento, para além de tentar acalmar as pessoas com aquilo que eu acho que são as minhas mais-valias que eu aprendi nestes últimos anos da minha vida, porque eu percebi que tive-me a preparar nestes últimos anos para isto que me está a acontecer, com os meus retiros que eu fiz sozinha, com as minhas viagens sozinhas, com os dias que eu passava completamente isolada com os meus cães, eu parecia que estava já a preparar-me para isto tudo. Agora consigo perceber. Mas eu quero passar uma mensagem de entretenimento, divertir as pessoas, fazer com que elas riam, com que elas se distraiam, criarem as suas bolhas. Eu criei uma bolha cá, na minha casa, em que eu evito pensar que está a haver uma desgraça. Às vezes eu penso, não, eu sonhei, isto não está a acontecer, eu simplesmente mudei a minha forma de viver, porque isto não pode ser real. Eu acho que nós todos temos aquele dia que pensamos que isto é um filme que nós estamos a viver, não é? Não é verdade, é um pesadelo, mas que nós vamos acordar e vai ficar tudo bem. Mas eu assumi uma posição de entretenimento em que eu quero que as pessoas também criem as suas bolhas em casa, desviá-las um pouco de estarem obcecadas com a informação que não lhes vai trazer nada a não ser um desgosto e uma paranoia que não é saudável psicologicamente para elas. E pronto, e tenho conseguido, tenho criado lá os meus TikToks agora muito engraçados, aquilo é muito difícil, aquilo é muita criatividade a decorrer. Tenho feito os meus vídeos de roupa, tenho feito os meus vídeos de maquilhagem, tenho feito muitos diretos, tanto no Instagram como no Facebook. E sabem de uma coisa, há pessoas muito sozinhas, não é? Mais do que pessoas assustadas, há pessoas que todos os dias da vida delas, e não foi da pandemia, foi antes, que são pessoas muito sozinhas. Eu ontem tinha um senhor de 70 anos que me procurava e dizia: como é que eu agora arranjo uma companheira? E eu disse, olha, não sei, ponha no Facebook, procure companheira para trocar impressões e conversas. E depois comentei com o meu namorado na altura a dizer assim, pai, se nós criássemos um Tinder sénior, um Tinder em que as pessoas mais velhas pudessem conhecer pessoas mais velhas, mas possam falar de viagens, de religião, ir à missa juntos online, sei lá, ver realmente, se não era, ou porque aquele problema não é só daquele senhor, são milhares de pessoas que se sentem completamente sozinhas e isoladas e que não fizeram esta preparação mental de, ok, e eu fiz um vídeo há uma semana atrás em que disse um pouco, gente, chega, parem de ficar histéricos. Olha, pensem, nós quando éramos miúdos, e há bocado o André tocou nesses pontos, o André Sardé, nós quando éramos miúdos, quantas vezes é que nós não vimos o Verão Azul? Quantas vezes é que não vimos A Casa na Pradaria? Porque não havia mais canais, não havia mais nada para ver, nós víamos aquilo tudo de seguida. Quantas vezes não gramámos os desenhos animados do Vasco Granja, mesmo sem percebermos nada do que eram aqueles desenhos animados, mas era uma forma de passarmos. E depois eu recuava no tempo e explicava no vídeo, olha os nossos pais que foram para a guerra, mandavam uma carta, sabia-se lá se a carta ia chegar e ele ia estar vivo no momento em que chegasse, para dizer como é que estava. Vejam antes na Segunda Guerra, que as pessoas viveram em buracos, viveram escondidas, viveram com fome. Por isso, vamos tentar perceber que a nossa realidade é assustadora, mas que não é um drama. Nós temos internet, temos Facebook, temos varandas, podemos ainda ir fazer circuitos pequenos na rua, desde que sejam com consciência. Temos filmes à descrição, temos livros, como o André disse, temos milhentas coisas que nós podemos retomar e que toda a vida nós dissemos que não tínhamos tempo e que agora, com a organização, nós podemos retomar a nível para nos preenchermos emocionalmente e intelectualmente, não é? Não sei se me faço... Sim, já agora deixa-me só contribuir aqui com uma coisa que antes disto acontecer, os meus filhos diziam que não tinham tempo para ler livros, ou não tinham tempo para jogar, ou não tinham tempo para nada. Ou às vezes até não tinham tempo para estudar. E eu ativei-lhes o tempo de ecrã nos telefones. E disse, então vamos daqui a uma semana ver quantas horas é que todos nós passamos. E de facto é assustador a quantidade de horas que as novas gerações passam agarrados aos telefones. Eles estão habituados a carregar num botão e as coisas acontecerem. E esta oportunidade de nós trazermos para os nossos filhos e para as nossas famílias o tempo e a partilha do tempo e a partilha de histórias, e se calhar contar histórias, como é que era a nossa infância, e explicar-lhes que nós, não tendo telefones quando éramos miúdos, se calhar éramos muito mais felizes, brincávamos muito de outra forma, éramos muito mais criativos. Eu costumo dizer que os meus filhos brincaram um pouco com legos, porque
aqueles para encaixar os tupperwares ou para encaixar as panelas ou para fazer qualquer coisa, aquilo é uma confusão. E a Também não nós, tiveram Tetris. exatamente. E essa ginástica mental que nós tínhamos era muito mais fácil para nós fazer esse tipo de coisas banais, mexer com as nossas mãos. Nós fazíamos trabalhos manuais para passar o tempo, não é? Hoje em dia, os trabalhos manuais é ver o YouTube, ou ver... e, portanto, as mãos servem os polegares para carregar nos botões e pouco mais. E, de facto, é uma boa oportunidade que temos aqui também de dedicarmos tempo à nossa família e os retirarmos um bocadinho das tecnologias, que são muito importantes e são muito benéficas quando são moderadas. E ao mesmo tempo lhes darmos uma perspectiva da vida um bocadinho diferente, porque vocês já imaginaram, nós hoje estamos fechados em casa, mas vocês já imaginaram que agora apareceu um vírus, mas um dia destes pode uma empresa chinesa com um código desligar-nos a eletricidade e de repente podemos ficar sem GPS, sem satélites e de repente podemos ficar sem internet. E como é que vai ser a nossa vida? Hoje temos que pensar que tivemos um vírus, mas que as próximas guerras ou os próximos desafios podem ser tão básicos como este. Ficarmos sem internet, ficarmos sem GPS. Como é que vamos... Nós hoje em dia, olha, não preciso, me digas, manda-me a tua localização e vamos ter a qualquer sítio. Deixámos de usar mapas. Eu quando fui para Lisboa a primeira vez, eu sou de Coimbra, lembro-me perfeitamente que a primeira vez que estacionei o carro nas Amoreiras tive 45 minutos à procura dele porque estava no piso em baixo. Em Coimbra só havia parte de estacionamento com um andar, quer dizer, não me passou pela cabeça que podia estar. Parecia um parolo, não é? Quando fui para Lisboa a primeira vez, aluguei um carro, só havia um Lancia Y cor-de-rosa e lá fui eu para as Amoreiras deixar o carro no -2 e pensava que estava no -1. E, portanto... usava mapas, não é? Eu, para ir de um sítio para o outro, tinha que olhar para o mapa, estudar o percurso. E, de repente, a nossa vida pode ficar assim e podemos ter aqui, de facto, um atraso tecnológico, mas não estamos livres disso. E essas coisas também nos devem fazer pensar. Porque o mundo, de facto, mudou com esta pandemia e vai mudar, vão ficar marcas para o futuro. Muito bem. Sofia, diga-me uma coisa, leve para a frente essa sua ideia da questão dos séniores, porque os séniores, na minha opinião, estão sozinhos por outras razões que os jovens estarão, não é? Os jovens às vezes estão sozinhos por opção e os séniores às vezes estão sozinhos porque ou estão com a família longe ou porque já perderam o seu ente querido e, portanto, e as necessidades serão seguramente diferentes das pessoas mais jovens. Ando para a frente com essa ideia. Eu tenho um bloco, eu devia ter uma empresa de ideias e depois os outros punham em prática, vendia as ideias, que eu tenho um bloco cheio de ideias, mas depois não faço nada. Olha, Sofia, posso só dizer uma coisa? Sim. Eu só quero dizer à Sofia uma coisa. Eu tenho uma filha de 16 anos que é fã de tudo que é vídeos e tudo isso de maquiagem. Vou-lhe dizer uma coisa, que se calhar não sei se sabe. Historicamente, nos momentos de crise e nas grandes guerras, sabe qual é um dos produtos mais vendidos? É o batom vermelho. Batom vermelho? É incrível, não é? Precisamente porque o batom vermelho, as pessoas são deprimidas e as mulheres são compelidas pelo menos pelo batom vermelho, portanto, siga o trabalho que eu acho que é fantástico, eu acho que não pode ter realmente eu hoje vou pôr um batonzinho para ver se... Todos os batonzinhos. Há estudos feitos que em períodos de guerra, em períodos de conflito, por incrível que pareça, dispara o consumo do batom vermelho. Tem uma explicação aí lógica de que a pessoa precisa de algo que a anime, que a faça ser aquela estátua. Porque assim, a comunicação social é importante, tudo é importante, mas realmente é assim, o que estava o André Sardé a dizer muito bem, é assim, há um limite que eu acho que temos que ter para absorver, temos de ver um bocadinho de notícias ao princípio do dia, que diga ao fim do dia acabou, porque hoje em dia é exaustivo, porque o mundo gira em função do Covid, portanto, e nós vamos acabar todos insanos se não usarmos batom vermelho, ou se não cantarmos uma música do André, ou se não fizermos qualquer coisa, portanto, força.
Eu vou fazer à minha filha para o seu blog. Combinado, obrigada. Nada, obrigada eu. Olha, a última atividade que eu tive foi ir ao dentista. Pronto, mas contente e feliz. Foi o meu último compromisso, porque eu tenho uma periodontite e a senhora insistiu e disse: olha, que o médico, o doutor só tem consulta para junho. E eu, mas não me apetece nada ir amanhã. E ele insistiram para eu ir, eu fui e na quinta-feira já nem fui trabalhar. Fez muito bem, porque agora tão depressa não sabemos que nós estamos em layoff todos, porque nós somos os dos profissionais mais afetados nesta situação. Aliás, ele estava super preocupado na altura, nem sabia o que é que havia de fazer, se continuava com a clínica ou não. Eu tive-lhe até a dar umas ideias. Nós somos muito amigos do outro, por isso... Muito complicado, porque nós criamos aerossóis e os aerossóis sabem que estão comprovadamente... é um dos fatores principais de disseminação do vírus. Portanto, nós não vamos arriscar não vamos arriscar nós, profissionais, a exposição, a não ser que estejamos devidamente protegidos, mas neste caso até o risco, ao termos os nossos consultórios abertos a funcionarem normalmente, mesmo que nós estejamos protegidos às infecções cruzadas aos pacientes. Portanto, claro. Eu sou das que defende que, apesar de não há muitos, mas alguns colegas a exercer, que é chato, como o André diz, parámos no tempo, desenvolvi outras atividades para compensar estar em layoff, trabalho mais do que quando estava a dar consultas, pronto. Mas é fundamental as pessoas perceberem isso e deixo o alerta às pessoas que cuidado com tudo o que seja procedimentos que as pessoas não sabem. Portanto, a medicina dentária é em linha de frente dos primeiros fatores de risco que há pela criação de aerossóis. Vocês sabem que é uma turbina, não é? Que faz barulho, faz uma dispersão de ar e água brutal, que se espalha pelo consultório inteiro e, obviamente, se for um paciente infectado, arrasta tudo o que seja a vida. Nós estamos habituados à linha de frente. Existe a SIDA, existe a hepatite, portanto, habituados a frente. Mas estamos noutra dimensão com esta ameaça. Portanto, já não podemos baixar a guarda. É um conselho que eu deixo. E muito agora só tenho que ir aqui a 4 meses e tenho estado a comer imensas laranjas, tangerinas, limões, até casca de limão já tive que comer, que recomendaram. E muito superfloss e muito escovilhão interdentário e daí agora não sei quando é que vamos abrir. Vou lavar dentes que nem sabia que tinha. Estou para aí meia hora ali com a escova, acho que já nem tenho. Quando vou acabar isto, dentes, não é da pedontia, de lavá-los. E não quero urgências nenhumas agora, quero estar ótima e fantástica e não lhe ler nada. Infelizmente as urgências agora é muito chato. Nos primeiros dias em que eu entrei em pânico, a boca rebentou por completo, a minha boca, e as gengivas começaram logo a... E eu fiquei, é agora que me vão cair os dentes todos. Não vai cair nada. Pronto, mas não vai, já está... Não cai nada. Durante um ano não cai nada. Está sossegadinho, só põe batom de vermelho e limpa muito bem. Está proibido de tirar alguma coisa, está lindíssima assim. Obrigada. Diga-me, Pia, já percebeu que temos excelentes médicos dentistas em Torres Vedras, portanto, a seguir à pandemia pode vir visitá-los. Combinado. Bem-vinda. Mas pós-pandemia, pós-pandemia. Sofia, deixe-me só aqui, eu acho que já me respondeu esta questão, mas para que fique claro, a Sofia tem um projeto para além de ter esta questão do lifestyle, não é? Tem um projeto chamado All About You, em que propõe ser uma espécie, não é uma espécie, é uma coach, não é? E uma guia para aqueles que precisem. Nesta fase de reclusão, de incerteza, já deu aqui alguns conselhos que dá às pessoas, não é? Que é a sua própria posição perante a vida. Era só deixarmos aqui 2 ou 3 conselhos que daria às pessoas nesta fase. Se tivesse que dar 3 conselhos, vá. Então, pronto, aquilo que eu fiz para mim mesma, quando eu tive que fazer o reboot disto tudo e começar do zero, não é? Uma coisa que ninguém estava à espera, eu criei uma lista que tenho na porta da rua, porque é o sítio que eu passo mais vezes, em que criei uma lista de obrigações diárias, ou rotinas diárias, não chamamos obrigações, mas rotinas diárias que eu tenho que cumprir. Eu acho que as pessoas têm que perceber que nós, como seres humanos, temos o lado emocional, psicológico, o lado amoroso, temos o lado intelectual, o profissional, e tudo isso tem que estar ativo. Se as pessoas se renderem à depressão, a depressão vai
consumir toda esta quarentena, não é? Por isso nós todos temos que perceber o que é que eu quero tirar desta quarentena. Quero entrar em depressão, quero em ansiedade, histerismo, ou quero aproveitar esta quarentena para tirar o melhor partido de mim mesma. Então, eu mantive uma lista, que é a minha lista daquilo que é ser saudável, que é acordar, arranjar-me de manhã. Se há um dia que eu decido não me maquilhar, é por opção de descanso da pele, mas eu gosto de andar maquilhada, gosto de passar por um espelho e ver que estou gira e dizer, ai, que gira que estás hoje. Mesmo em casa, fechada, estás muito gira. Ou ir à varanda e ver os vizinhos e dar aquele ar de, uau, eu estou toda gata aqui na minha varanda em casa. Mas pronto, fazer as minhas rotinas, criar conteúdos. Outra é ler todos os dias, é aprender coisas todos os dias. Por isso eu tenho feito, por acaso eu e o meu irmão inscrevemos num site que é o Masterclass, que estamos a adorar. São milhares de aulas dadas por pessoas de todas as áreas possíveis e imaginárias, e então aquilo foi um achado que eu encontrei e insisti muito para ele fazer comigo. Tem culinária, tem física, tem Explica quem é que são as pessoas que dão as aulas, não é? Isso é a parte importante. Os tops dos tops, tem workshops da Bobbi Brown, de maquilhagem, tem os comediantes mais comediantes da América, tem os dramaturgos mais dramaturgos então são realmente aquilo, e todos os dias eu faço umas classes daquilo, faço uma formação da Google, que o meu irmão também, então todos os dias eu tento me cultivar intelectualmente, aprender algo, ter os meus momentos de lazer, na hora de ser momentos de lazer, não é ligar a televisão durante o dia para ver séries, não, à noite eu só me sento, sei lá, às 10 da noite, quando vou jantar, é quando me sento e acalmo. Tenho feito uns passeios na natureza, eu vivo ao pé do campo, então agarro nos meus cães e vou com elas durante 1 hora passear, para elas também estarem ativas e não estarem sempre a dormir, porque estão sempre a dormir, não é? Cá em casa, umas preguiçosas, do pior, não ajudam em nada, sou eu que faço tudo cá em casa, estou a brincar. E pronto, e cozinhar mais, que era uma coisa que eu não fazia, ando a ser muito inteligente na forma de cozinhar, que era uma coisa que não estava a acontecer. Ando a cozinhar imensas coisas com legumes, a fazer receitas novas, a experimentar um forno que nem sabia que existia, acho eu. Eu só comia pizzas e McDonald's, e então já estou um bocadinho mais magra. Todos os dias treino, durante quase meia hora a 1 hora, o que era mais do que aquilo que eu andava a treinar. E pronto, e estou feliz, sinto-me super equilibrada, tirando a porcaria das insónias às vezes, mas eu acho que também tem a ver com as coisas que eu vejo antes de me deitar, ou por causa das horas estarem trocadas. Estou super feliz, estou a ler um livro muito interessante do Sapiens, que é muito interessante de ler nesta altura, que é a explicação da evolução do homem e porque é que ele mudou e porque é que ele evoluiu, porque é que ele saiu do homo erectus para o homem não sei quê, para o homem não sei... Então é super interessante perceber que se calhar estamos numa fase de mudança mesmo da fase da humanidade, não é? E de limpezas, por muito horrível que isto seja, pensar, mas se calhar nós vamos fazer parte da história neste momento. Nós vamos ver livros sobre isto, tudo o que se está a passar, não é? E pronto, este é o conselho, é o primeiro de todos, manter rotinas saudáveis para a mente, para o corpo, para o espírito, para os amores também, as pessoas serem saudáveis. Amorosamente, as pessoas, eu sabe que é uma coisa que me está a afligir, é pensar nas mulheres que apanham, ou as pessoas que vivem de violência doméstica, o que é que será agora estarem juntos com os agressores, não é? 24 horas com eles, ainda mais sem bares abertos, sem sítios para eles fugirem para os escapes deles, e deve ser uma coisa horrorosa. Eu já falei isto no blog e já tive milhentas mulheres. Se calhar os bares abertos, os bares estarem fechados, ajuda a que haja menos violência doméstica. Porque não, eu fico na dúvida se sim, porque eles deixam de sair e passam mais tempo em casa frustrados. Se calhar bebem menos, mas se calhar bebem menos, não é? Se calhar o exagero das bebidas. Beber, eu no outro dia estava na Macro e tinha um homem ao meu lado que a única coisa que ele tinha na mão era bebida, era álcool. Ele tinha uns termossos para acompanhar, até lhe perguntei, mas quero uns termossinhos, umas azeitonas para acompanhar, só para não ficar tão... Mas pronto, só atenção a uma coisa, violência não é só física, e há muitos homens que também sofrem de violência doméstica, não é? E fora piadas de qualquer questão que se possa ter em relação a mulheres e maridos, mas existem agressões que não são físicas e que, obviamente, nesta altura também são problemáticas, não é? Para ambos os lados. Para filhos em relação a pais e pais em relação a filhos, tudo isto é uma preocupação grande. Para além das rotinas saudáveis que eu falei, o segundo conselho que eu dou, que eu acho que é aquilo que eu me prendo muito, é de um livro que eu li,
que é um livro que eu tenho recomendado imensas pessoas lerem, que é do Dale Carnegie, que é Como deixar de se preocupar e começar a viver, que foi o livro da base de toda a minha mudança na minha vida, foi esse livro. Ele dá um exemplo muito interessante a uma mulher que mudou de sítio e vivia no deserto e era infeliz no deserto, e escreveu uma carta ao pai dela a dizer que se ia embora, ou que se ia matar, que já não estava a aguentar mais viver no deserto. E o pai deu o exemplo entre dois presos numa prisão, há um que olha para a lama e há outro que olha para as estrelas. E ele perguntou o que é que ela quer continuar a fazer. Então, há realmente a forma como nós encaramos este momento da vida é muito. Vão sempre encontrar aqueles que vão olhar para a lama e ver a desgraça disto tudo, e vamos ver aqueles visionários que vão olhar para as estrelas e tentar perceber como é que eu vou tirar o melhor proveito desta toda a situação. Para além que não nos podemos esquecer que a palavra crise em chinês, não sei se é uma boa altura falarmos em chinês, mas a palavra crise em chinês significa oportunidade. Por isso, isto também vai ser uma oportunidade para muitos negócios nascerem, para muitos negócios evoluírem e para as pessoas que andavam a adiar determinadas coisas, começarem agora a fazer, não é? E pronto, esses para já são aqueles mais... Também não quero estar aqui para muito tempo. Também as rotinas que a própria Sofia tem, não é assim? Muito bem, volto para si, doutora Marina Baginha. Naturalmente que sendo a associação que está a prestar este serviço por decreto da Câmara Municipal e da Proteção Civil de Torres Vedras, vocês têm neste momento um apelo que estão a fazer à comunidade, não é? Porque há recursos que já vão faltando, não é, doutora? Queria que nos falasse de que forma é que a comunidade pode ajudar a Azote em termos daqueles que são os consumíveis necessários, ou quais são as necessidades neste momento da Azote que as pessoas possam ajudar. Quais são as vossas necessidades? As nossas necessidades, infelizmente, nesta altura, o utente normal não consegue supri-las. Portanto, neste momento, nós os EPIs que estamos a usar é tudo via Câmara Municipal e Proteção Civil, que é tudo material de não acesso às pessoas. No entanto, ao usarmos consumíveis... Vamos só dizer que EPIs são equipamento de proteção individual. Desculpa, EPIs são os equipamentos de proteção individual e consiste de uma série de equipamentos, desde fatos, viseiras, máscaras especiais, que se tem que trabalhar quando se trabalha com aerossóis. Não está ao acesso aos utentes normais. Uma colega, e de acordo com todos, criou uma página no Facebook onde as pessoas podem fazer donativos. Os donativos que fizerem serão encaminhados para consumíveis, para tudo. Estamos a trabalhar como sempre, sem haver remuneração, não é para nós, só para os consumíveis. Em termos de material de proteção, não poderia pedir tudo e mais alguma coisa, mas seria irrealista da minha parte, porque as pessoas não têm acesso. Portanto, as pessoas, se quiserem fazer alguma espécie de donativo, aliás, as pessoas quando vão e são atendidas lá, muitas querem deixar, mas nós temos, não. Quem quiser entra na página da Azote e faz um donativo, porque neste momento, em termos de material, é muito complicado. É muito complicado o acesso aos profissionais de saúde. Portanto, para as pessoas no geral, ainda mais complicado. A Sofia ficou bem agora. A Sofia agora... o computador estava a carregar. Era o computador que estava a carregar. Basicamente, eu penso, e principalmente, é o meu maior apelo, nós estamos num momento crítico, nesta fase da pandemia, num momento de risco, que as pessoas, eu sei que as pessoas estão nervosas, eu sei que é complicado estar fechado em casa em quarentena, como a Sofia dizia, e é normal... O que a Sofia dizia, agora entrei em pânico e agora é que vou ficar sem dentes e não tenho ninguém para... As pessoas mantenham a calma, nós estamos cá, atendemos por telefone, tranquilizamos, portanto, não é preciso entrar em pânico, porque de repente as pessoas quando têm muito tempo e ficam obcecadas com... Portanto, tranquilos, se houver dor, se houver alguma situação realmente urgente, nós estamos cá. Têm é que pensar que nós somos poucos, com poucos meios de proteção e que priorizem e realmente vejam o que é que realmente é urgente. Isso é que é muito importante também. Doutora, respondendo só aqui a esta questão, que eu tenho conhecimento que a doutora já exerceu a sua atividade em cenários muito complicados, que inclusive já esteve em cenários de guerra.
que é por natureza uma altruísta, não é? E que presta serviço desde sempre aos que mais precisam. A minha pergunta é se o Covid-19 é o maior desafio que alguma vez enfrentou. Eu já estive em África e já estive num cenário, numa zona de conflito militar e vou ser sincera, andei bastante mais tranquila do que ando agora. Eu acho que é um desafio para todos. E durante muito tempo, como dizia o André e eu concordo, acho que vamos levar pelo menos um ano até todos conseguirmos voltar à normalidade. E acho que esta normalidade não vai ser a normalidade que tínhamos antes disto. Portanto, acho que vamos mudar aqui muita coisa. O facto é que quando se está numa zona de conflito a trabalhar em voluntariado, ou se está num país da África onde não temos meios, temos certos receios. Aqui, esta situação é como, aqui não sei quem é que dizia, acho que era a Sofia, parece um bocado uma cena de um filme, é um bocado apocalíptico e nós vemos isto tudo. Se manter a calma, portanto, eu neste momento liguei-me a uma série de coisas, nomeadamente estamos a fazer, não sei se a Teresa já sabe, um centro de rastreios para despiste de Covid. Liguei-me, comecei a trabalhar, porque lá está, o estar em casa eu infelizmente não preparei como a Sofia para estar sozinha, porque estou muito habituada a mexer-me e a ter muita atividade e ligar. Mas é o que eu digo a toda a gente, é um desafio e é um desafio, a meu ver, ao nível de estar a trabalhar num país que esteja em conflito. Com outro tipo de ameaças, como é óbvio, mas ainda por cima, acho que sim, acho que neste momento acho que tenho mais receio do que quando estive em qualquer um desses sítios. Não por mim, para a população em geral. E peço às pessoas que baixem a guarda. Sim. É importante, não é? Porque já ontem se falava que há mais gente na rua, é importante que as pessoas percebam. A semana passada houve um convidado que disse que o Covid-19 é como se fossem snipers que estão escondidos a atirar e nós não sabemos de onde é que estão os snipers. E é importante que as pessoas fiquem com esta imagem, não é? Eu acho que a comunicação social, jornais, televisão, rádios, têm um papel fundamental em termos de informação da população, mas também podem ajudar muito nesse sentido de alertar a população para não baixem a guarda. Portanto, certo. Fazer o alerta que eu acho que ainda vai demorar um tempo, vai passar, tudo passa, não há nada bom que dure para sempre, não há nada mau que dure para sempre, não é? Isto vai passar, vai levar tempo, vamos levar tempo depois a reestruturarmos, mas vamos pôr o batom vermelho todos e eu acho que isto vai resultar. Mas não baixar a guarda. Quando eu fizer um batom vermelho, vou pensar na doutora Marina. Cada vez que não, sério. Importante. Acho estas ações muito importantes. Agradeço o convite, acho muito importante. Obrigada. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço e pronto. Eu já volto assim, doutor. Ainda vamos voltar. Ok. André, diga-me uma coisa. Vou agora só aqui a cada um de vocês e já me despeço de todos. André Sardé tem usado, como quase muitos artistas, não é, as redes sociais para fazer espetáculos em direto. O André fez mesmo, participou no festival Eu Fico em Casa e também no programa da RTP, Artistas em Rede. A minha pergunta é como é que foi a experiência e se podemos vê-lo brevemente com um direto nas suas redes sociais. A experiência foi muito interessante. Foi o que eu disse há bocado, a necessidade de me adaptar, a necessidade de me equipar melhor para esta forma de comunicar. De qualquer maneira, acho que acaba por ser interessante, porque é uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu estou muito habituado a tocar ao vivo e a sentir o calor das pessoas, a presença das pessoas, e não sou propriamente um viciado em redes sociais e um especialista em redes sociais. Se calhar já devia ter feito
muitas vezes, e sei da importância das redes sociais na divulgação das atividades dos músicos. De qualquer maneira, às vezes é uma questão de gestão do meu tempo. Eu prefiro estar a fazer outra coisa do que agarrar às redes sociais. Mas de facto tive que me adaptar, tive que me redescobrir um bocadinho, e é o desafio dos próximos tempos. Eu sou muito criativo, tenho várias atividades. Eu tenho uma empresa de produção de eventos há quase 20 anos, fará no próximo ano 20 anos. Tenho um hotel também, um boutique hotel que está no Centro Histórico de Coimbra, que está fechado. Não está fechado neste momento, nós entregámos o hotel à Ordem dos Médicos para acolher médicos que estão na linha da frente e que assim podem estar isolados das suas famílias para não haver risco de contágio e também para poderem recarregar as baterias. E de facto estou habituado a ter um dia-a-dia completamente diferente, desde manhã à noite a trabalhar ao telefone de um lado para o outro, a fazer 50 mil quilómetros por ano, e de facto muitas vezes dizia: não me quero reformar, eu não me vejo reformado, e de alguma forma eu estou a experienciar aquilo que um reformado experiencia quando acaba a sua atividade e de repente fica em casa. Nós, no fundo, estamos todos a viver isso. E, de facto, acabamos por nos habituar a gerir o tempo de outra forma, a fazer outras coisas para nos ocuparmos. O meu jardim nunca esteve tão bonito. Já cortei a relva algumas 3 vezes. Está tudo impecável, como nunca esteve. E de facto, vou lendo os livros, agora estou a fazer um projeto para no âmbito da minha empresa de produção de eventos. No fundo é um renascer, é um voltar a amanhecer depois desta pandemia, porque eu acho que é preciso que todos nós aprendamos a viver de outra forma e temos que tentar encontrar formas de andar para a frente, porque nós não podemos parar um ano. A sociedade não consegue parar um ano e meio. É impossível. Isso é uma ilusão que todos nós temos que começar a pôr na cabeça. André, mas quando vier ao estádio Manuel Marques ver jogar o Torriense, prometa que traz a guitarra. Pode ser? Eu não prometo ir ao estádio, porque eu não gosto de futebol. Eu costumo dizer que sou um homem perfeito. Não gosto de futebol e sei cozinhar, portanto... Então, olha, tirando um ou outro Andrés combinam. Tirando o André de cima também odeia futebol. Mas é uma forma de comemorarmos todos a vossa presença. Sim, a comemoração acho que podemos pensar nisso. Agora ver o jogo é difícil. Ok. O André de cima também odeia futebol. O André Novaes de Paula é mais futebol americano, não é, André? Exatamente. Que é aqui um especialista em futebol americano. André, mas aquilo que lhe queria perguntar agora era se tem alguma marca ou serviço que tenha sido forçada a repensar toda a estratégia na pandemia, que queira dar o exemplo de uma marca que repensou toda a sua estratégia. Eu sinceramente acho que não conheço nenhuma que não esteja a repensar, como o exemplo que o André deu agora para a sua produtora. Eu não conheço nenhuma que não esteja a repensar a sua existência no mundo, não é? Em relação ao que estão a fazer agora e em relação ao dia da manhã, que nem todos sabemos como é que vai ser, não é? Agora, eu acho que o objetivo de todos é conseguir chegar ao dia da manhã. É o primeiro objetivo, é sobreviver até lá. Mas sim, todas estão a ter que se reinventar no momento para tentar manter o máximo a atividade ao nível mais alto possível, não é? Sabendo que, infelizmente, há muitas que estão completamente fechadas, outras não estão fechadas, fecharam, mas agora estão-se a tentar reinventar on the go. Restaurantes que não faziam takeaway, que agora de repente começam a fazer comida para as pessoas irem levantar, ou que estão a fazer entregas, enfim, que têm havido nesse sentido. Muitas outras que, como todas as de formação que eu mencionei, que de repente começaram mesmo as que não tinham oferta para cursos online, estão a dar cursos online agora, quer dizer, e tantas outras empresas que não tinham e-commerce e que agora começaram realmente a começar, têm as lojas fechadas e começaram a abrir
para continuar a poder servir os seus clientes, que muitas querem continuar a ter produtos, sejam eles quais forem, e que abriram lojas online neste espaço de 2, 3 semanas, não é? Tantos eles que estão a reinventar, já para não dizer os fantásticos exemplos de empresas têxteis e não só, de produção, que tinham linhas de montagens paradas e que agora reconverteram para, mesmo sem objetivo financeiro, porque não estão a vender, muitas destas coisas estão a ser doadas, que estão a fazer máscaras, que estão a fazer as viseiras protetoras, estão a fazer as batas para os médicos, que estão na linha da frente, e não só, nós, com muito respeito por todas as pessoas que estão na linha da frente nos hospitais, nas clínicas, em tudo, mas temos que pensar que quem pode estar em casa, está em casa porque há muitos outros que estão a arriscar-se dia a dia, não é? Nos supermercados, quem faz a recolha do lixo, quem está a fazer as obras, se há um poste que cai, quem é que vai lá reparar para colocar a eletricidade, que nos está a manter no conforto das nossas casas. Sim, porque há bocado os exemplos que a Sofia falou realmente são ótimos. Para estar em pandemia na situação que nós estamos agora, imaginem como é que terá sido em 1918, 1920, quando foi a gripe espanhola, não é? Nós agora estamos, quer dizer, o pior que pode acontecer é alguém ficar fechado um mês em casa a ver Netflix, vou-vos dizer que perto do que era antes. E nós devemos tudo isso, podermos fazer isso, realmente é para quem está na linha da frente, não é? Pessoas que não têm vocação, não é? Ninguém tem vocação, eu quero ser caixa de supermercado. Um médico é diferente, sabe que isto pode acontecer na vida dele. Não espero que tenham todos muito cuidado e que tenham todo o material de proteção necessário, mas essas pessoas não têm outra alternativa. Mas sim, os negócios estão-se a reinventar e mais do que tudo o meu conselho era parem para pensar. É importante nós fazermos para agora e tentarmos perceber como é que conseguimos adaptar a nossa atividade para mantê-la no momento, mas aproveitar para parar, o mesmo que a Sofia estava a dizer há pouco de reflexão em relação à vida pessoal, as empresas fazerem exatamente o mesmo e pensarem, ok, o que é que eu quero ser daqui para a frente? Independentemente da nossa vida poder voltar a ser o que era. E o mundo voltar a ser exatamente o que era, mas agora é um momento em que nós temos uma pausa forçada. André, peço desculpa. Procura das empresas pelo seu propósito, não é? Sim, exatamente. O que é que elas querem ser? O que é que elas querem fazer? Aproveitar esta pausa também para pensar isso e depois definir as estratégias para avançar nesse sentido. Certo. Nós próprios estamos a reinventar-nos, estamos a ocupar este espaço informativo do Sport Clube União Torriense, que habitualmente é ocupado com a atualidade desportiva, e a reinventarmos o espaço, não é? E a forma como estamos a chegar à comunidade. Nós próprios... Teresa, ótimo exemplo e falha minha não o ter referido. Pronto, é um ótimo exemplo também. Obrigada. Eu vou a uma última questão, e agora vou começar da Sofia. Vou começar na Sofia, uma última questão que é igual para todos. Sofia, assim que termina a quarentena, qual é a primeira coisa que vais fazer? Bem, ir ter com os meus pais, não é? Só nos temos visto num corredor a dizer adeus quando vou entregar as compras, estar com o meu namorado e com a filha dele. E não sei, eu hoje fiz uma reflexão, eu tenho dúvidas que as pessoas vão sair da forma como acham que vão sair. Eu tenho dúvidas, eu acho que nós todos vamos estar diferentes quando isto tudo acabar e a nossa forma de estar, de socializar, não vai ser da mesma forma. No princípio, pelo menos, até podemos retomar, mas há muita coisa que o nosso ritmo, eu acredito que não vai ser igual, até porque eu acho que nós vamos aprender, muitas pessoas vão aprender a gostar de estar com elas mesmas, aprender a estar em casa. Eu já lavei as minhas, eu estava a falar do jardim, eu já lavei as minhas janelas milhares de vezes, tenho as minhas janelas transparentes, os meus vidros. Aliás, vem chuva e eu vou logo com a máquina tirar as gotas, não é? Mas não sei, se calhar acho que está fora com os amigos, é normal, as pessoas agora, aquilo que mais sentem falta é estar com os amigos e famílias e namorados e amores. Não me posso queixar que tenho os meus cães e há uma coisa que me faz muita impressão e que eu quero deixar aqui, que é das coisas que me está a angustiar mais. Eu sou voluntária num canil e é das coisas que me está a custar mais é ver como é que eles estão a lidar com aquilo tudo e o que é que está a acontecer e o número de animais que estão a ser abandonados nesta situação toda, porque as pessoas ficam completamente histéricas e depois, em vez de pedir ajuda, acham que o animal vive melhor por si.
E já agora queria deixar esse apelo, que nas ajudas que são feitas, não se esqueçam das associações, não só dos animais, mas da associação dos sem-abrigo, da associação de pessoas, de pessoas que estão em lares, que também precisam de ajuda, de orfanatos, dos animais, nós ligarmos a uma causa mediante a causa que nos faz sentido para nós. Eu não sou obcecada que tem que ser pelos animais, nós temos que ligar a uma causa que faça mais sentido, e temos que dar um pouco de nós. Da mesma maneira como vocês falaram, o André, que disse muito bem que ia partilhar os seus ganhos com os seus funcionários, eu tenho visto empresas a fazerem coisas maravilhosas, muitas bloggers uniram-se para distribuir cremes pelos enfermeiros e pelos médicos, criámos inclusive um grupo no Instagram para fazer chegar a enfermeiros, e eu fui entregar a alguns hospitais aquilo que eu tinha, com as medidas ultra segurança, não é? Eu nem entrei no hospital, fiquei cá fora, pus a caixa no muro e as enfermeiras de longe dissemos adeus e agradecemos e chorámos um bocado, mas é nós realmente abraçarmos um pouco de uma causa que, da mesma maneira como a doutora Marina acolhe e sempre ajudou quem mais precisava, e isto é uma fase de nós não só nos reinventarmos como seres humanos, é uma fase de nós reinventarmos a nível cívico e social. O verdadeiro sentido da comunidade tem que agora despertar aquilo de menos horas ao telefone e na internet, mais horas na varanda a falar com os vizinhos, a conhecê-lo, que era uma coisa que não acontecia antigamente, e sermos mais conscientes com o que é que nós desperdiçamos o nosso tempo e em que é que nós queremos realmente apostar o nosso tempo. Pronto, esta é aquelas para terminar aqui, e façam. Obrigada. Faz bem. Doutora Marina Baginha, qual é a primeira coisa que vai fazer depois desta quarentena terminar? Eu bem sei que está na linha da frente, contudo há de haver coisas que não faz porque estamos todos em quarentena, não é? Olha, eu ao contrário de todos vós estou ansiosa para começar a trabalhar no meu ritmo normal, e concordo com a Sofia, e um grande jantar com todos os amigos que não mais alguém, todas que combatam vermelho e toda a gente, um bocadinho de normalidade nesta loucura de querer tirar um EPI, está cheio de marca vestida, portanto, só um bocadinho de normalidade, só isso, nunca mais. Praia, vamos aguardar por uma praia também. Praia, porque a praia... Praia, sol, sim, praia, sol, mar... Muito bem, muito bem. André Sardi, qual é que é a primeira coisa que vai fazer quando a quarentena terminar? Olha, vou rever a minha mãe, que está sozinha também há muito tempo, tanto tempo como nós, está em casa, e deve ser muito mais difícil passar esta quarentena sozinha do que, ainda por cima ela está num grupo de risco, tem mais de 70 anos e, portanto, tem que estar super protegida. E logo a seguir vou dar um mergulho no mar. Que é uma vontade que eu também tenho, sim. O primeiro mergulho do ano é sempre muito importante, sim, para mim, e tem um sabor especial. E este então vai ter muito mais. Mesmo. Eu, antes de me despedir, quero agradecer o convite. Teresa, foi uma vez mais um gosto falar consigo e com todos os outros colegas de painel. Foi muito interessante, aprendi muito, o que também é bom. Eu gosto sempre de aprender, como eu costumo dizer aos meus filhos, e toda a gente sabe isto, saber não ocupa lugar. Portanto, obrigado pelo convite, obrigado pelas vossas declarações e pelas vossas partilhas, e dentro em breve certamente vamos nos rever sem distanciamento social. É isso que eu espero. Espero que o país consiga ultrapassar isto para tentarmos voltar à normalidade, porque é bom estarmos a redescobrir, a ter tempo, mas também é bom ter objetivos na vida, ter projetos, e eu tenho muitos projetos neste momento, mas quero também concretizá-los, e é isso que eu quero fazer e que certamente todos os portugueses querem fazer. Ótimo. André Novaes de Paula, a primeira coisa que vai fazer a seguir à quarentena? Não tem som, não tem som. Estou-me sempre a esquecer. A primeira coisa que eu quero fazer, quando eu souber que é seguro, é poder estar com os meus pais, porque, como a Sofia disse há pouco, só nos vemos ao longe, eu pôs as compras à porta deles e depois afasto-me da porta de entrada do apartamento, e é poder estar com eles, que já não lhes toco há demasiado tempo.
E depois é ver a nossa empresa com todos os funcionários a trabalhar, que é onde eu estou agora. Eu felizmente tenho tido a sorte de continuar a trabalhar na empresa, porque nós temos conseguido manter a atividade, graças a Deus. E isso também faz com que a minha quarentena seja um pouco diferente, muito embora eu saia de casa para a empresa e da empresa para casa, e pouco mais do que isso, mas não me sinto tão confinado, não é? E pronto, poder estar com os meus amigos, que eu adoro pessoas, e poder jantar fora, que é o meu desporto favorito, esse sim. É tão bom, é mesmo. Eu também já é a terceira semana que eu digo aquilo que o André também disse. A primeira coisa que vou fazer é mergulhar no mar, que tenho assim umas grandes... E acho que é uma coisa que vai ser possível fazer mesmo que estejamos em algum plano de contingência. Eu quero agradecer a todos. A minha vida já cruzou com a todos que aqui estão por algum motivo. Estive no lançamento do livro do André Novaes de Paula, creio que o seu último livro, o Marketing Digital, foi Obrigado. o seu último livro. Para empresas, sim. Várias palestras em que a Sofia Novaes de Paula esteve. Já tive a oportunidade e a sorte de me ter cruzado com a vida do André Sardé, que é um altruísta também por natureza e uma pessoa com um coração gigante, que pôs sempre a música ao serviço daqueles que mais precisavam. E a doutora Marina Baginha, de quem conheço subejamente toda a sua dedicação à causa e às pessoas. Obrigada de coração, em nome do Sport Clube. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Muito obrigado. Adorei. Resta-me despedir-me de quem nos está a ver, a relembrar que para ajudar a Azote devem consultar as redes sociais no Facebook em Azote. Já sabem, não se dirigem ao estabelecimento da Azote, telefonem, não serão atendidos se forem fisicamente ao estabelecimento. Liguem antes de serem consultados. Relembro mais uma vez, não baixem a guarda, lavem as mãos, vocês se espirrarem, façam-no para o cotovelo, mantenham a distância social de 1,5 m, 2 metros, não estejam aglomerados de gente, vão à rua pelo absolutamente necessário, não baixem a guarda. Nós estamos todos cheios de vontade de voltar aos campos, de voltar ao Manuel Marques, de ver o estádio cheio de crianças a treinar. Nós temos mais de 300 atletas pequeninos na área da formação. Estamos com muitas saudades que isto tudo volte ao normal, mas para isto voltar rapidamente ao normal, nós temos que agora ficar em casa. Em breve vamos estar todos juntos. Até à próxima sexta. Obrigada.